Senhor Jesus, nesta noite, Pai, vem tocando em nossos corações, Deus, queremos te pedir, Senhor, que a Tua palavra venha produzir efeito em nossas vidas. Senhor, venha transformando e restaurando corações, venha restaurando e transformando as nossas vidas, vai produzindo efeito, Senhor, a Tua palavra, ela possa cumprir o propósito, Pai, que o nosso coração nesta noite, Senhor, seja repleto da Tua palavra, e que nós saiamos aqui nesta noite transformados por ela. Assim, Senhor, nos abençoa, assim, Senhor, nos ajuda, assim, Senhor, fica conosco, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Meus irmãos, eu quero convidar você a permanecer com a sua Bíblia aberta aí no livro de Atos dos Apóstolos, leitura que foi feita no início deste culto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos expor a mensagem do Senhor, a palavra de Deus que está aqui nesses versículos, 19 versículos que tratam da conversão, da transformação do apóstolo Paulo, deste homem que o Senhor Jesus o encontrou, e depois que foi encontrado por Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele teve a sua vida completamente transformada e o propósito da sua vida completamente refeito. E nesta noite eu oro a Deus e peço que o Senhor possa nos inspirar para que, ao olhar e ao contemplarmos a experiência de salvação do apóstolo Paulo, o Espírito Santo de Deus possa ir tratando e falando aos nossos corações, para que nós possamos também avaliar, e que o Senhor possa também nos mostrar a nossa experiência de salvação para com o Senhor Jesus. E o tema da mensagem de hoje é abrir os olhos do nosso coração. Diga para o seu irmão, diga para ele: deixa o Senhor abrir os olhos do teu coração. Diga para ele: deixa o Senhor nesta noite abrir os olhos do seu coração. Nós vamos ver, é isso que aconteceu com Paulo. Os seus olhos foram abertos para contemplar uma nova realidade, para entender aquilo que ele tinha no seu conhecimento. Ele precisou ter os seus olhos abertos para que o conhecimento que ele tinha pudesse ser transformado em algo diferente. No capítulo 9 vai nos mostrar justamente esta conversão que alguns teólogos chamam e dizem que talvez foi a conversão da pessoa, a conversão mais importante da história. Isso porque o apóstolo Paulo foi um instrumento usado por Deus para ser aquele que foi com grande eficiência e com uma grande poder, foi levado a Deus para levar, por Deus para levar o evangelho aos gentios, para além das fronteiras de Israel. Então, se o Senhor nos alcançou aqui no Brasil, no hemisfério sul, na América Latina, é porque o Senhor salvou este homem, e este homem se deixou ser instrumento do Senhor para levar o evangelho para além das fronteiras de Israel. Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Paulo foi um instrumento poderoso para ir além e para ir aos confins da terra. Então, por isso alguns dizem que esta foi talvez uma das conversões mais importantes da história, e que foi tão importante esta conversão de Paulo, que foi o próprio Senhor Jesus quem o encontrou. Foi o próprio Senhor Jesus que o evangelizou, foi o próprio Senhor Jesus que o resgatou. Como disse, como tenho dito, e todas as vezes que falo sobre este capítulo, eu reforço a questão de que Paulo não foi salvo por alguém, não foi Pedro que pregou para ele, não foi Tiago que foi instrumento para pregar, mas Jesus o encontra, Jesus o acha no caminho de Damasco. Irmãos, e
esta experiência de conversão do apóstolo Paulo, ela é importante para que nós possamos avaliar a nossa experiência de salvação com o Senhor Jesus. Paulo fala a respeito de si mesmo, que ele era um religioso praticante, ele era um religioso da melhor estirpe, ele era um dos melhores religiosos da sua época. Paulo era fariseu de fariseu, Paulo era judeu, hebreu de hebreu, ou seja, da tribo de Benjamim. Paulo foi criado, a sua teologia, o ensino teológico de Paulo, o seu mestre nos ensinos da palavra do Senhor, dos escritos da palavra de Deus, foi aos pés de um dos maiores rabinos que existia na sua época, que se chamava Gamaliel. Portanto, Paulo era extremamente zeloso, extremamente capacitado, era um homem cheio de credenciais, mas ele estava cego para a maior revelação que o Senhor Deus mandou para esta terra. E o escritor aos Hebreus nos mostra qual é essa revelação, essa maior revelação que há. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, nos diz que Deus falou e revelou-se de muitas maneiras nos tempos antigos aos patriarcas, falando por meio dos profetas. Deus falou de várias formas e várias maneiras, mas no último dia, nos últimos dias e nos últimos tempos, Ele se revelou, Deus, por meio do seu Filho Jesus. Ele que é o Messias, o Salvador e, como diz o escritor aos Hebreus, a exata expressão de quem é Deus. Quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus, que Ele é a exata expressão de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor que se fez carne, Ele é o Pai que se fez carne e habitou entre nós. Para esta verdade, que as Escrituras da época, e quando eu digo as Escrituras da época, porque não havia Novo Testamento, as Escrituras que Paulo tinha acesso eram os 5 livros de Moisés e todos os profetas, que até Malaquias, que foi o último profeta a falar na nação em Israel. Então Paulo tinha o conhecimento deste Messias que estava revelado na lei de Moisés e que também estava revelado por meio dos profetas. Ele tinha este conhecimento teológico, ele tinha esse conhecimento racional, mas lhe faltava enxergar no Jesus de Nazaré, que se encarnou e desceu e fez o seu ministério por 3 anos e meio, lhe faltava abrir os seus olhos para enxergar que este Jesus de Nazaré era o mesmo profetizado, era o mesmo revelado nas Escrituras. Irmãos, e é para esta revelação que nós precisamos deixar o Senhor abrir os nossos olhos, conhecer a Deus, conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo não é alcançado por conhecimento, não é alcançado por técnicas, não são habilidades naturais, conhecimento das Escrituras. Para conhecer ao Senhor Jesus é necessário haver uma revelação dele para com as nossas vidas. Nós precisamos ter a revelação de Jesus dia após dia, não apenas conhecê-lo de apenas uma mensagem, apenas de conhecer um Jesus que é pregado, um Jesus que é anunciado, um Jesus que é pintado, um Jesus que é falado, mas nós temos que conhecer e ter a revelação de um Jesus que aparece e fala conosco e se apresenta para nós. É este Jesus, é a este Messias que para este Messias Paulo estava cego. Paulo não enxergava, não conhecia, ao contrário, a religiosidade de Paulo o levava a perseguir este Jesus. E é o que nós vamos ver justamente aqui em Atos capítulo 9, dos versos 1 ao 2, nós vamos ver o ódio da religiosidade que conduzia Paulo. Paulo tinha uma religião, Paulo não tinha um Salvador. E a pergunta é para nós nesta noite: nós temos uma religião ou nós temos um Salvador que seguimos? Nós temos e vivemos a nossa fé de uma maneira religiosa ou vivemos a nossa fé conhecendo o Deus que nós dizemos servir? É isto que nós precisamos entender. Paulo estava vivendo uma fé religiosa. Paulo conhecia de
tudo. Ele sabia quem era o Messias, revelado na profecia, revelado na Torá, mas ele não conhecia a pessoa do Messias, que era Jesus. Sabe, tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, tem muitos frequentadores de igreja que conhecem muito sobre Jesus, que falam muito a respeito de Jesus, falam de Jesus, mas será que conhecem o Jesus de quem se fala? É esta a advertência, e quando nós olhamos para a salvação e o resgate de Paulo, quando nós olhamos para a conversão de Paulo, é isso que tem que saltar aos nossos olhos desta experiência. A experiência de Paulo antes de conhecer Jesus era a experiência de uma religiosidade. Ele perdeu a perspectiva espiritual da palavra. Irmãos, às vezes nós perdemos isso. Muitas vezes nós olhamos e lemos a Bíblia, e quantas vezes nós lemos o que está escrito na Bíblia e nós duvidamos: ah não, isso aqui não é verdade não, porque eu não vejo isso acontecer na minha vida, isso aqui eu acho que era para a época dos antepassados, isso aqui talvez era para a época de Paulo, mas acho que isso aqui não se aplica em mim. Perdemos a perspectiva espiritual da palavra de Deus. Nós muitas vezes estamos tão imersos numa religiosidade, num hábito de estarmos domingueiramente nos cultos. Quando nós vamos e participamos dos cultos, quando nós participamos e estamos envolvidos com as coisas da religião, muitos de nós estamos envolvidos nas coisas da religião, mas não estamos envolvidos nas coisas do reino. Sabe, irmãos, quando nós olhamos os versículos 1 e 2, nós vamos ver Paulo está vivendo uma religiosidade, vou usar uma expressão muito atual, uma religiosidade tóxica, em que ele está respirando ódio para com aqueles que pensam diferente dele. Ele está respirando ameaças, versículo 1, ele está respirando ameaças e mortes contra aqueles que se dizem crerem no Senhor Jesus, no Nazareno. E a religião de Paulo era tão odiosa, a sua vida, a sua caminhada, a sua fé era tão religiosa, que ele não suportava aqueles cristãos, aqueles judeus iguais a ele. Ele, Paulo, sendo judeu, olhando a Pedro, que é um outro judeu, olhando a Tiago, que é outro judeu, irmão seu, porém Pedro e Tiago que creram em Jesus, e tantos outros que passaram a crer em Jesus, que passaram a ver naquele Jesus, o Nazareno, o Messias prometido. Paulo, ao invés de a sua religião, ao invés de a sua fé olhar e compreender e procurar saber quem é esse Jesus que esses meus irmãos alcançaram e compreenderam, ele ameaçava, ele matava, ele estava a espancar, ele aprisionava, ele era instrumento de perseguição para com aqueles seus próprios irmãos, porque Paulo tinha uma religião e não vivia uma fé crendo no Senhor Jesus, não tinha uma fé viva. Nós vamos ver mais à frente o conselho deste Gamaliel, o mesmo Gamaliel que Paulo aprendeu com ele mais adiante, quando os judeus estão perseguindo os cristãos, quando os judeus estão perseguindo a igreja, Gamaliel, e eles estão tentando impedir o crescimento do reino, o crescimento do evangelho. Esse mesmo Gamaliel diz: irmãos, não vamos nos levantar. Esse Gamaliel que foi o professor e mestre de Paulo, ele dizia para os irmãos: olha, irmãos judeus, não nos levantemos contra estes homens, não vamos persegui-los, porque se esta obra for de Deus, porventura vocês lutarão e se colocarão contrário à mão do Senhor. Se não for de Deus, ela vai parar, mas se for de Deus, cuidado, irmãos. Quem fala isso é um Gamaliel, professor de Paulo, que este pelo menos estava vivendo e compreendendo o que Deus poderia estar fazendo algo. Ele não tinha alcançado a revelação, mas ele entendia que o Senhor tem formas e formas de falar. Paulo então aqui está procurando perseguir, vivendo em uma religião tóxica, vivendo uma religiosidade. Deus não nos chama para viver uma religião, Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Deus não nos chama para
criar uma relação de dogmas, criar uma relação de isso pode, isso não pode, isso aqui está certo, isso aqui está errado. A palavra de Deus é quem vai definir o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus é quem vai nos apontar o que é reprovável e o que é aceito aos olhos de Deus. É a palavra de Deus. Não somos nós que vamos dizer isso ou aquilo. Não somos nós que vamos dizer condenado, foi para o inferno, não foi para o inferno. Não somos nós, irmãos, que temos esta capacidade. Deus não nos chamou para sermos juízes, ao contrário, Ele nos chamou para ser testemunhas. Ele disse, e ser-me-eis testemunhas. Mas quantos de nós estamos na nossa religião, acusando e sendo juízes e promotores? Que experiência de salvação nós temos com Deus? Como foi o nosso encontro com o Senhor Jesus, que dizemos que o encontramos? É neste contexto que Paulo, no capítulo 9, nós iniciamos e compreendemos como estava a fé de Paulo, entendemos como é que ele estava vivendo, como é que era a fé vivida por ele. Isso deve nos alertar e deve nos mostrar, será que nós não estamos vivendo uma religião ao invés de uma comunhão com o Pai? Será que estamos vivendo uma religiosidade ao invés de um relacionamento com o Senhor? A religião, meus irmãos, nos fará odiar. A religião irá nos dividir. A religião irá nos fazer matar. A religião irá nos fazer viver infelizes. Por meio da religião, por causa de religião, Paulo fazia o que fazia. Por causa da religião, na Idade Média, os cruzados mataram milhares e milhares de pessoas. Por causa de religião, os islâmicos nas suas intifadas estão aí matando a muitos, porque pensam diferente. A religião nos divide, a religião nos separa, mas Jesus nos une, Jesus nos aproxima, Jesus nos traz para perto do Pai, para aquilo que foi perdido. O que nós estamos vivendo, como nós estamos seguindo na nossa jornada, é essa pergunta que fica para nós. Será que os nossos olhos se abriram definitivamente para compreender estas verdades? E aí nós vamos ver a partir do versículo 3 até o versículo 8, quando verdadeiramente Jesus se apresenta diante de Paulo. Jesus aqui desses versos, do 3 ao 8, é o encontro de Jesus com Paulo, é Jesus descendo e se encontrando com Paulo. E aqui a pergunta de Paulo é justamente essa: quem és tu, Senhor? Sabe, a gente está andando com o Senhor, será que nós conhecemos o Jesus que nós dizemos que andamos? Será que nós o experimentamos? Ele diz que a sua paz excede todo entendimento. Ele diz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Quem anda com Jesus, anda em paz. Quem anda com Jesus, anda em alegria. Quem anda com Jesus, anda com esperança. Mas quem é religioso, anda angustiado, anda temeroso, anda procurando, vou usar uma expressão popular, procurando pelo em ovo. Tudo é o demônio, tudo é o inimigo. Quem anda com Jesus entende que maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo, porque tem Jesus consigo. Irmãos, nós precisamos ter Jesus. Esse mesmo Paulo, lá em Filipenses, ele vai escrever, capítulo 2 de Filipenses, eu quero ser achado nele, em Jesus. Para mim é sublime ter o conhecimento deste Cristo, para mim é sublime conhecer este Messias, que eu só sabia das profecias, mas hoje eu não apenas o conheço das profecias, mas hoje eu conheço porque eu o vi face a face. Nós vamos ver que essa experiência de salvação de Paulo foi uma experiência sobrenatural. Ele está indo em direção a Damasco para cumprir uma missão religiosa. Mal sabia Paulo que a sua religiosidade estava prestes a morrer e ele estava prestes a iniciar um relacionamento com o Senhor Jesus. Oh, que a minha oração nesta noite seja essa. A minha oração nesses dias tem sido essa, meus irmãos. Eu quero deixar de ser religioso.
eu quero deixar de conhecer Jesus apenas como um texto das Escrituras e passar a conhecê-lo como Ele verdadeiramente é. Experimentá-lo no meu dia a dia, experimentar os seus conselhos, experimentar a sua paz, experimentar a sua alegria. Paulo está perguntando: quem és tu? Jesus se apresenta de forma gloriosa e majestosa, indo em caminho para a cidade chamada Damasco. Este homem estava ali na sua jornada com a sua caravana. Paulo encontra a verdadeira paz. Paulo, que estava respirando ódio, Paulo, que estava respirando ameaça, estava indo indignado, estava indo extremamente, com uma religião extremamente zelosa. Ele agora se encontra com o Deus de amor. Aquele que estava repleto de ódio, encontra aquele que tem amor para dar para nós. Aquele que estava respirando ameaças, encontra aquele que está sendo perseguido, aquele que está assim: Paulo, por que tu me persegues? Jesus é vítima, mas ao mesmo tempo ele está se apresentando como consolo para Paulo. Jesus então se apresenta para Paulo, falando com Paulo e se revelando, mostrando quem ele é. Paulo tem a visão de Jesus glorificado, Paulo tem a visão de um Jesus transformado, ele vê o Jesus ressurreto diante da sua presença. Jesus, de uma forma sobrenatural, aparece e ele não somente aparece para Paulo, mas não impacta somente a vida de Paulo. Diz o texto que nessa caravana, junto com Paulo, tinha uma caravana de pessoas indo para Damasco. E aquela experiência foi impactante para Paulo, mas também impactou todos aqueles que estavam ao seu redor. As pessoas que estavam com Paulo ouviram aquela voz e viram aquela luz. A salvação foi para Paulo, mas isso alcança também aqueles que estão com ele. E Paulo então tem essa experiência individual, tem uma experiência de uma transformação individual, mas essa experiência que é com ele também testifica para outros, também testifica para aqueles que estão com ele, para mostrar que Jesus não quer alcançar somente a vida individual de Paulo. Jesus quer salvar todos aqueles que estão ao nosso entorno. A salvação de Paulo foi suficiente, foi algo importante também, para que pudesse alcançar aquela caravana de pessoas que estavam indo também perseguir juntamente com ele. Nós precisamos entender que a nossa experiência de salvação, ela também tem que ser testemunhada e precisa ser testificada para aqueles que estão ao nosso entorno. Nós não podemos ser crentes secretos. Não precisamos e não devemos, não foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos cristãos às escondidas. Não, eu sou daqueles crentes do tempo das catacumbas, que adora o Senhor escondido. Irmão, ainda não chegou o tempo para isso não. Pode ser que esse tempo volte. Neste exato momento, este tempo de adorar ao Senhor escondido, nos calabouços, nas catacumbas, nas cavernas, este tempo está acontecendo em muitos lugares no Oriente Médio, em que muitos cristãos, para conservarem a sua fé, estão adorando ao Senhor às escondidas, mas nós aqui não precisamos fazer isso. Nós aqui temos que testificar de quem é Jesus na nossa vida. Nós aqui temos que dar testemunho de que este Jesus me salvou, me transformou. E é isso que a experiência de Paulo nos mostra. Ela foi impactante, especialmente para Paulo, mas também impactou e transformou a todos aqueles que estavam ao seu redor. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós temos que deixar Jesus nos encontrar. E aqui, certamente, Jesus quer ter um encontro conosco, diferente, de uma forma completamente especial. O Senhor Jesus se manifesta de uma forma poderosa a Paulo, mas Ele também quer se manifestar de uma forma poderosa sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Paulo fazia tudo o que fazia, estava indo lá numa religiosidade, porém, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ele mudou toda a sua história. Não adianta nós sermos zelosos nas práticas das religiões, das práticas dos dogmas que dizemos que servimos. Nós temos que ser alcançados e ter o nosso entendimento mudado, para enxergar quem é este Jesus que nós cremos, que nós dizemos que seguimos.
que Jesus nos encontre hoje. E essa palavra não é para ímpio não, porque Paulo não era um ímpio. Paulo não era um devasso. Paulo era um crente, mas um crente sem olhos abertos. Um crente que tinha os olhos cegos, fechados, entendimento embotado, para entender quem era o Jesus, quem era o Messias. Era anseio e desejo de Israel encontrar o Messias, mas o entendimento deles estava cego, o entendimento deles estavam fechados para entender e compreender que Jesus era o Messias que eles tanto aguardavam, sabe? E é isso que nós precisamos entender. Quem és tu, Senhor? Quem é o Senhor Jesus para nós? A pergunta de Paulo é: quem és tu, Senhor, a quem tu dizes que eu persigo? Quem és tu? Quem é o Senhor para você? Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero ter a revelação de quem tu és de verdade. Diga isso: Senhor, eu quero ter a revelação de quem tu és. Eu quero te conhecer, Jesus. Não por entendimento, não com dogmas, não pela religião. Eu quero te conhecer, Jesus, de andar contigo. Irmãos, isso é profundo, sabe por quê? Isaías já era profeta quando ele se encontra com Deus o Pai, no capítulo 6 do livro dele. Capítulos 1 ao 5 tem uma série de profecias que Isaías está dando. Ele já era profeta, mas foi só no capítulo 6 que os seus olhos se abriram e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Abraão teve uma experiência com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, vem para fora, Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus, quantidade de estrelas, olha para a areia da terra, do mar, a quantidade de areia. Assim será a tua descendência, assim será a tua história. O Senhor chama Abraão para fora e Abraão tem uma experiência com o Senhor. Mas sabe, foi quando Deus fez um propósito com Abraão e selou uma aliança com ele? Quando Deus chama Abraão foi no capítulo 12 de Gênesis. Foi só no capítulo 15 que Abraão teve uma experiência e uma visão de quem era Deus. Quando ali Deus faz uma aliança com ele e diz: Abraão, aqui eu farei uma aliança contigo. Pega os animais, parte-os no meio, coloca uma banda de um lado, outra banda do outro, e eu passarei no meio e farei uma aliança contigo. E ali Abraão tem uma visão com Deus. José foi chamado por Deus, desde a sua adolescência, já tinha visões, experiências. Deus o leva para o cativeiro e lá na prisão ele tem uma experiência com Deus. O Senhor dá a ele a compreensão das visões e dos sonhos do copeiro. Depois ele tem a revelação das visões do faraó. Ele vê aquela visão e ele vê a visão dos 7 bois gordos, 7 bois magros, tem o discernimento, e ali Deus muda a história de José. Quando José tem essa experiência, a sua história muda. Veja, e ele já era sonhador. Ele já tinha visões, ele já tinha experiências, mas teve um momento da história de José que a sua vida foi transformada, assim como foi a história de Abraão, assim como foi a história de Moisés. Moisés foi prometido desde pequeno. Desde novo já era abençoado, foi tirado das águas, criou-se no Egito. Aos 40 anos ele vai para a terra de Midian, e lá ele passa mais 40 anos, Deus tratando com Moisés, Deus falando com Moisés, e um homem já de 80 anos, ele tem uma experiência e vê o Senhor em um arbusto queimando, e o arbusto não se queimava, a chama que envolvia aquela sarça não consumia aquela árvore. E ali Deus chama Moisés e diz: Moisés, vai para o meu povo, volta para lá, para libertar o meu povo, e é por meio de ti que eu vou fazer isso. Irmãos, todos esses homens que eu citei na palavra de Deus, de alguma maneira, já tinham alguma compreensão de quem era Deus, mas precisou um dia o Senhor abrir os olhos deles, para que eles pudessem entender a revelação. Sabe por quê?
Porque o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, não vai ser entendido racionalmente, vai ser uma revelação de Deus para você. Tem que haver uma revelação de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Não adianta buscar na religião, não adianta buscar como muitos fazem. Eu vou para a reunião do círculo de oração, porque lá vai ter uma irmãzinha de oração, a irmã do cocó, que vai revelar para mim a vontade de Deus. Não, Deus quer se apresentar para você pessoalmente, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com Moisés, como Ele fez com José, como Ele fez com Abraão, como Ele fez com tantos homens. Ele quer se apresentar para você, para abrir os teus olhos. Paulo vê Jesus glorificado, e é engraçado que o momento em que ele tem os olhos espirituais abertos, seus olhos naturais são fechados. Ele fica 3 dias cegos, nos mostrando e nos ensinando que nós temos que fechar os nossos olhos para o que é natural, e olhar e abrir os nossos olhos para o que é eterno e espiritual. Irmão, deixa Jesus mudar o teu coração. Deixa Jesus abrir os olhos do teu coração. Quando Paulo está já lá mais à frente, quando ele está encerrando a sua carreira, lá em Atos capítulo 26, ele repete diante do rei Agripa, ele já está perto da sua morte. Paulo já está encerrando a sua jornada de fé, ele está preso, foi levado preso por conta do evangelho. Ele então, diante do rei, ele diz: ó rei Agripa, ele acrescenta algo que no capítulo 9 de Atos não nos mostra. Capítulo 9 de Atos apenas nos mostra Jesus falando para Paulo: Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Jesus diz para Paulo lá na sua chamada, e essa expressão, dura coisa é recalcitrares, nos mostra que Paulo estava, de alguma maneira, essa expressão recalcitrar, essa palavra recalcitrar significa resistir, colocar barreiras, não se dobrar para uma verdade que se está assimilando. Quando Jesus chama Paulo, ele diz: Paulo, ou melhor, Saulo, Paulo, tanto faz. Quando ele é confrontado: Paulo, por que tu estás resistindo à minha revelação? Saulo, por que tu estás resistindo a mim como Messias? Irmão, essa expressão é muito forte. Tem muito crente que resiste àquilo que Deus quer fazer em nós. Tem muita gente que resiste. Essa declaração, isso foi Jesus que falou para ele. Significa que Jesus que conhece o coração dos homens, Jesus conhece o nosso entendimento. Salmo 139, antes da palavra chegar em nossos lábios, o Senhor já conhece todas elas. O que Jesus está nos dizendo? Que de alguma maneira, Paulo já estava sendo encaminhado para entender que Jesus de Nazaré era o Messias, mas ele estava resistindo. Ele estava recalcitrando, é isso que essa expressão quer dizer. Ele estava lutando contra, ele estava resistindo. Não é bem assim, não, é isso que o Senhor quer, mas bem, eu não acho que eu não vou ceder não. É uma revelação muito maluca, é uma coisa muito doida. Esse mesmo Paulo depois escreve: as coisas de Deus vieram para confundir as sábias deste mundo, porque as coisas de Deus são loucas. Esse mesmo Paulo que estava recalcitrando, resistindo à revelação de Jesus, entendeu que a revelação do Evangelho é loucura, mas nós, os que somos loucos por esse Evangelho, estamos sendo salvos da perdição eterna. Não resista, irmão, ao que Deus está fazendo na sua vida. Entregue-se ao propósito de Deus, entregue-se para aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Não resista, entregue-se a Ele. Diga para o seu irmão: não resista ao Senhor. Não resista, irmão, quebrante-se aos pés do Senhor. Não fique resistindo àquilo que o Senhor tem para fazer. Quando este Paulo, lá diante agora do rei Agripa, capítulo 26, ele estava resistindo, mas Jesus quebrou aquela barreira, Jesus o liberta e abre os olhos espirituais. Este Paulo, que estava com os olhos do entendimento fechados, ele
recebe de Deus 3 propósitos para a sua salvação, que são encontrados justamente no capítulo 26 de Atos. Quando Jesus salva Paulo, ele diz: Paulo, eu vou te salvar, eu te livrei, e eu te salvei para que, em primeiro lugar, você abra os olhos das pessoas, para que você converta as pessoas das trevas para a luz, e para que por meio de ti você tire as pessoas do poder de Satanás e apresente para eles o poder de Deus. Isso está em Atos capítulo 26, versículos 16 ao 18. Jesus diz: Paulo, eu estou te abrindo os olhos, para que você possa abrir os olhos de outros. Paulo, eu estou convertendo você das trevas que você anda, para que você seja instrumento para converter a outros, tirando os outros das trevas, levando a muitos para a luz. Paulo, eu estou te salvando, para que você tire as pessoas do poder de Satanás, e traga-os para o poder de Deus. Quando Paulo leva o evangelho e anuncia a palavra do Senhor, ele diz: eu não vos levo, ele fala isso aos coríntios, eu não anunciei a vós outros um evangelho de sabedoria humana, mas eu apresentei para vocês um evangelho que é poder de Deus. Porque a palavra e os olhos de Paulo se abriram, e as escrituras que estavam camufladas para ele, que essa visão do poder de Deus se abriu no momento que Jesus se apresentou diante dele. Irmãos, nessa noite, que o Senhor nos abra os olhos, para que nós possamos abrir os olhos de muitos. Que o Senhor nos tire das trevas, para que nós possamos levar a muitos outros a saírem das trevas. Que o Senhor nos revista do seu poder, do poder de Deus, para que nós possamos ter a autoridade para tirar tantos outros de debaixo do poder de Satanás. É isso que o Senhor quer fazer conosco. E no final, volto para o livro de Atos, para nós já aqui concluirmos. Quando Ananias vai ao encontro de Paulo, ele saúda Paulo: Paulo, irmão, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou aqui para que você saiba que o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que me trouxe aqui para que tu recuperes a vista e para que tu fiques cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, é isso que nós precisamos, ter a nossa experiência de Damasco, nos encontrar com o Senhor em Damasco. Ah, pastor, eu já sou crente, eu já aceitei a Jesus. Mas você já teve esse encontro em Damasco, em que Jesus te abriu os olhos, em que Jesus te transforma, em que Jesus mostra o seu propósito. Há um episódio na palavra do Senhor, em que justamente o Senhor abre os olhos também, no Antigo Testamento, isso, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, quando Eliseu, junto com seu servo chamado Geazi, estão diante do rei Ciro, um exército poderoso. Rei Ciro está invadindo a Jerusalém, está invadindo a nação de Judá, e vem com um número enorme de soldados. E o servo de Eliseu, que era Geazi, olha para aquela multidão de inimigos, ele olha para aquele exército numeroso, e ele fica desesperado. E agora, Eliseu, estamos mortos, estamos perdidos. E Eliseu calmo, Eliseu tranquilo, Eliseu sem temer, Eliseu numa paz que excede o entendimento, olha para Geazi: Geazi, se tu soubesses o quanto de anjos, o quão numeroso é aquele que está ao nosso lado, tu não terias medo. Olha o que ele diz, capítulo 6, verso 16: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deixa o Senhor abrir os teus olhos, e nessa hora eu quero te convidar, meu irmão, a orar juntamente conosco. Se você não está enxergando este Jesus poderoso, ressurreto, glorioso, esse Jesus glorificado, esse Jesus que muda propósito, esse Jesus que transforma, hoje Ele quer abrir os teus olhos.
Ele quer abrir os olhos para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos enxergar, para que possamos contemplar. Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus que abre caminho no deserto, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz coisas grandes, coisas gloriosas. Ele é o Deus que abre os olhos. E eu quero orar. Aqui tem essa irmã que está se reconciliando com o Senhor Jesus. O Senhor abre os teus olhos nessa noite, para que você possa ver este Jesus ressurreto e glorificado, que muda a história. Aqui tem uma reconciliação, que naturalmente é a abertura dos olhos, que nós mais costumeiramente pregamos. Mas hoje, irmão, o Senhor quer abrir o olho de crente. Hoje o Senhor quer abrir os olhos de crentes que estão religiosamente vivendo. E o Senhor nesta noite está dizendo: eu quero abrir os teus olhos. E eu quero, assim como, longe, meus irmãos, longe de eu me parecer com Eliseu e querer me apropriar de ser Eliseu, mas Eliseu orou e o Senhor abriu os olhos. Nós podemos orar e o Senhor pode abrir os teus olhos. Esse Paulo, depois escrevendo aos Efésios, ele diz: eu oro a Deus, mesma maneira, a mesma coisa que Eliseu fez, esse mesmo Paulo, eu oro ao Senhor para que Ele abra os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para que vocês também possam compreender a esperança do vosso chamado. Você está vivendo uma vida aí de qualquer maneira? Deixa Ele abrir os olhos do teu coração para você entender o teu chamado, irmão. O Senhor vai abrir os olhos da nossa irmã e ela vai ver o Senhor agindo com providência na vida dela. Mas eu quero ainda estender o convite para alguém que quer experimentar olhos abertos, entendimento aberto para compreender a esperança do teu chamado. Para que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te constituiu? O Senhor quer abrir os teus olhos nesta noite. O Senhor quer abrir o teu entendimento. Não resista. Dura coisa é recalcitrares, resistires contra o aguilhão. Se entregue ao Senhor nessa noite. Peço aqui ao pastor Jean, pastor Paiva, desçam aqui com os irmãos, ore aqui com a irmã, aqui com o nosso irmão que também está ajoelhado. Meu irmão, há alguém nessa noite que precisa e quer ter os olhos abertos. Há alguém que precisa enxergar Jesus de forma diferente, que precisa enxergar Jesus não como Jesus das histórias, não como Jesus dos contos, não como Jesus que está escrito aqui na palavra, mas o Jesus que aparece, o Jesus que fala, o Jesus que se relaciona. Não é o Jesus da cruz crucificado, nos crucifixos espalhados por aí. É o Jesus que fala conosco. É para esse Jesus que nós temos que ter os nossos olhos abertos. Para este Jesus que temos que pedir nesta noite: abre os meus olhos, Senhor. Há mais alguém nessa noite que deseja ter essa visão aberta e restaurada, para que enxergue este Jesus, esta revelação de Jesus? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é luz que abre os teus olhos. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Senhor, meu Deus, nesta noite, nós Te pedimos, Pai, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia sobre nós. Nós clamamos a Ti, Jesus, para que nós possamos Te compreender e Te ver, Senhor, de uma maneira completamente diferente. Nós queremos Te ver, Senhor, não como uma religião. Nós não queremos Te conhecer pelos dogmas da religião.
Nós não queremos te conhecer, Senhor, pelas experiências dos outros. Nós não queremos te conhecer, Jesus, de ouvir apenas as histórias. Nós não queremos te conhecer dos contos. Nós não queremos te conhecer das experiências relatadas na palavra de Deus. Nós queremos te conhecer como um Salvador da nossa vida. Nós queremos te conhecer como aquele que aparece Redentor das nossas vidas, como aquele que abre o nosso entendimento para que possamos compreender, Pai, o propósito da chamada que o Senhor tem para nós. Senhor, nesta noite, vai abrindo, Senhor, os nossos corações. Senhor, nós queremos orar, pedindo ao Senhor, abre, Senhor, para que nós possamos te ver, Jesus, para que nós possamos compreender o Senhor, para que nós possamos receber uma revelação de quem Tu és, Senhor, uma revelação real, genuína, da Tua paz, possamos conhecer a Tua paz, vivendo a Tua paz que nós podemos viver no meio das guerras, no meio das tribulações, no meio das dificuldades. Senhor Jesus, é assim que nós queremos te conhecer de andar contigo, de ter experiências com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir os Teus conselhos. Senhor, nos ajuda, Pai, não nos deixe ficar resistentes à Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a caminhar e a trilhar o caminho do perdão, da mesma maneira que o Senhor perdoou, que nós também possamos aprender a caminhar e a conhecer ao Senhor como este Jesus que perdoa os pecados. Senhor, como este Jesus que perdoa as nossas iniquidades. Senhor Jesus, nos ajuda a viver contigo, assim como Abraão te conheceu e experimentou ao Senhor, assim como Moisés viu e teve uma experiência contigo, assim como José viu e teve experiências contigo, assim como Abraão conheceu ao Senhor e teve experiências contigo, assim como Davi caminhou contigo, experimentou o Deus que guarda, o Deus que livra do leão, o Deus que livra do urso, o Deus que livra do gigante, o Deus que é poderoso, o Senhor general de guerra. Assim, Senhor, nós queremos te conhecer, e Davi conheceu o Senhor como Deus de guerra. Davi conheceu ao Senhor como Deus que restaura a alegria. Davi conheceu ao Senhor como Deus que tira de trás das malhadas. Davi conheceu ao Senhor como Deus que redime das suas culpas. Assim, Senhor, nesta noite nós queremos conhecer ao Senhor como este Deus que redime, este Deus que cura, este Deus que transforma, este Deus que liberta. Abre os olhos dos teus filhos, abre os olhos da tua filha agora, Senhor. Arranca toda a raiz da maldade agora, tira ela das trevas, tira ela da escuridão, Senhor, e que resplandeça sobre ela a tua luz. Resplandeça sobre o teu servo que aqui está também, Senhor, a tua luz. Tira das trevas, tira da escuridão, tira, Senhor, do poder das trevas, do poder de Satanás. Reveste com o poder do teu Espírito Santo. Abre os olhos da tua igreja, abre os olhos do teu povo, abre os nossos olhos para te ver, Senhor. Tu és este Deus que abre os olhos, Tu és este Deus que traz a luz em meio às trevas. Nós te pedimos e clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estás